hoje quero partilhar com vocês outra atualização da minha jornada analógica que, como vocês sabedes, se vedes o meu canal, eu estou a tentar voltar mais aos mídia físicos. Um dos pontos principais que eu estava a tentar mudar era deixar de utilizar e-books e comprar livro físico, seja novo ou de segunda mão, porque com toda a polêmica do Amazon Kindle, que já não podias tirar fora dos livros, que honestamente é uma coisa que eu nunca tinha feito nem pensado fazer em nenhum momento da minha vida. Tenho que dizer que me deixou pensando muito sobre o problema dos livros digitais, como realmente não estamos a comprar o livro, senão os direitos a ler, ter o livro temporalmente. Isto levou-me a ter uma pequena crise de identidade, porque, vocês sabem, eu quero ser uma pessoa que é uma consumidora consciente, mas tenho tantos problemas porque, ao final do dia, a comodidade e as grandes ramificações de todas as nossas eleições, conscientes ou inconscientes como consumidores, têm tanto impacto a nível mundial, mas ao mesmo tempo, como é que a culpa é das grandes empresas e corporações, então podemos fazer um bocadinho, mas não muito, então sinto que é tão difícil manter uma consciência moral, social, a todos os níveis, todo o tempo. Eu tento, mas não sou dessa gente que diz absolutamente zero disto, zero do outro. Não sei se em algum momento da minha vida serei mais extrema neste sentido, mas de momento não sou. Então, eu estava a tentar só consumir livros físicos, mas comecei a ter o problema de que estava a ler muito menos, e obviamente isto também é por coisas da vida que sucede, saúde mental e outras coisas, de outras prioridades, mas dei-me conta de que o ano que eu mais livros li, eu li tantos livros digitais, porque, honestamente, deixem-me saber se isto também os sucede a vocês, mas quando eu tenho interesse em um livro, um tipo de livro, quero lê-lo nesse momento, se espero 2 meses, já não tenho esse interesse. Ou seja, eu tenho, mas não é um interesse ativo, é como um interesse passivo. Então, se calhar, não vou ler esse livro em 5 anos e já o tenho comprado. Então, como é que a imediatez de comprar livros online ajuda-me a ler mais, porque posso fazer decisões mais rápidas de se quero ou não quero o livro. Então tenho a minha lista de desejos digital, e se estou com tempo e vontade de ler, posso deixar, vou ler isto, vou ler outro. Não tenho que fazer espera, que por um lado sinto que é um comportamento um bocado consumista, enquanto que estou a dar muita prioridade e valor a poder fazer uma compra instantânea, que acho, se calhar não é a melhor opção a muitos níveis, mas por outro está a ajudar-me a ler mais, que é uma coisa definitivamente positiva. Então, pois, tenho esta tensão constante. Comecei esta semana, estive a ler mais e-books. Li, estou já no terceiro, que é este, Butter, da Asako Yusuki, uma autora japonesa. É muitíssimo mais fácil para mim ler livros digitais, porque são mais imediatos. Eu tentei também comprar nas lojas físicas, mas tenho também o problema que as lojas grandes, tipo Bertrand ou Fnac, mudam tanto os livros que às vezes digo, vou um dia à loja e tenho como 5 livros que tenho muito interesse em ler e gostaria de comprar eventualmente. Imagina, passa um mês, decido, vou comprar um livro, já li um ou 2, vou comprar um novo, e compro, e quero ir comprar, mas já não tenho na loja ou só tenho um deles e o resto já tens que pedir online. Eu gosto de comprar online, mas é como, por que não posso nem sequer? Ou seja, tenho como milhares de livros ao tempo nas lojas, mas ao mesmo tempo estão a mudá-los constantemente, especialmente o que é novela, assim, mais popular. Sinto que eu tenho como umas semanas que está a vender mais, e quando começa a baixar um bocadinho o volume de mentes, porque já comprou a maior parte da gente que eu quero comprar, o livro como que desaparece, além de ser um autor conhecido, popular recentemente. Sinto que um modelo que não gosto. Ou seja, eu entendo que atualmente se publicam muitíssimos livros e que fazer espaço para eles, mas sinto que isto sucede também com livros populares. Entendo também que o ciclo de vida de produtos novos é muito mais rápido, mas ao mesmo tempo é como tenho que ir ao sítio web e fazer o login, e fazer a encomenda, e ver se há um cachifo disponível, porque senão tenho que estar em casa a esperar a ver se chega hoje ou não chega hoje, ou se a gente que está a entregar o meu livro decide que
não quere subir e diz que eu não estou em casa quando eu sempre estou em casa. Vocês sabem o que sucede com as encomendas? Desde que cheguei a Portugal tenho tantos problemas com as encomendas que também tive em Espanha, mas não tantos. Sucedeu-me várias vezes que a companhia dizia que não havia ninguém em casa, mas não apareceram. Não sei. Em conclusão, que eu quero comprar os livros na loja, mas muitas vezes não consigo comprá-los quando eu quero comprá-los. Por outro lado, se eu vou diretamente à loja e vejo, quero estes 5 livros, se não compro agora, não vou ter que pedi-los online. Sinto que estou a fazer também uma compra impulsiva. Então, a nível de consumo, sinto que... A nível de consumo consciente, sinto que é melhor eu ter a lista de desejos e comprar a versão digital que ter que fazer essa compra impulsiva no momento, porque não quero ter que fazer o pedido online, estar a buscar pelo livro. E às vezes há livros que depois são difíceis de encontrar por alguma razão. Até certos clássicos, às vezes, deixam de fazer impressões por certo tempo. De certas obras, por exemplo, eu queria comprar, não me lembro agora qual era, mas eu queria um livro de Kant, dos pequeninos, não a crítica da razão pura, que isso sempre está disponível. Tipo, livraria pequena para apoiar o comércio local. Foram como, não conseguimos pedi-lo. A única editorial com que trabalhamos, que tem esse livro, não está a imprimi-lo, então não podemos pedi-lo por ti. Como, um livro de Kant, não entendo, mas... Esta história está é uma das razões pelas que eu voltei aos livros digitais, mas tenho que dizer-vos que não estou tampouco super contenta porque agora custam, às vezes, tanto ou até mais que um livro físico, que acho é absolutamente ridículo. Estive a ler sobre o tema na internet e parece ser que o problema das editoriais que quiseram fazê-los mais caros. Não sei, não fez assim uma investigação super profunda, foi uma coisa assim superficial, porque tinha curiosidade sobre por que a versão digital custa mais quando não tem custos físicos. Mas são mais caros, especialmente, isto é terrível nos livros académicos, quando tens a opção de um livro que já não se faz, não se imprime, ou se imprime de maneira muito localizada, é como ou pagas 120 euros por uma versão de segunda mão, ou pagas 90 euros pela edição Kindle. 90 euros por um livro que já não tem copyright porque tem mais de 100 anos em versão Kindle, mas que já não se imprime. Dá enjo, malta. Dá enjo. Mas é a realidade atual, infelizmente. Tenho que dizer-vos que quando o livro digital custa o mesmo que o físico, quase o mesmo, não vou comprar, não tenho planos de comprar este tipo de livros. Mas se custa vários euros menos, está com desconto. Muitas vezes, sim, gosto de tentar comprar este. Por exemplo, apenas acabei Before We Forget Kindness, o último livro do Toshikazu Kawauchi. Tenho que dizer-vos, eu não tinha comprado antes porque a versão Kindle e a versão física é o livro pequeno. Vale, é pequeno. Custava como 16 a 17 euros e como o livro pequeno por esse preço, que também é caro na versão digital, mas tinha na lista de desejos e estava com desconto e custava menos de 2 euros, então sim decidi comprá-lo, mas sim que tenho que afirmar que o preço atual dos livros digitais muitas vezes também é ridículo. Eu entendo que os autores têm que ganhar dinheiro, mas a realidade é que a maior parte do dinheiro que tu estás a pagar quando compras um livro não é para os autores, então é também todavía pior, porque as editoriais são as que realmente ganham muito dinheiro com a venda de livros. Mas isto podia ser um vídeo completamente distinto, porque é um mundo que a verdade não conheço bem, mas não sei tampouco se tenho vontade de conhecer. Mas deixadme saber nos comentários qual é a vossa opinião sobre os livros digitais, porque é um tema um bocadinho carregado de emoções. Mas isto é tudo, muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima.